Olha, quando começa a circular o nome do Renato Augusto como possível técnico da base do Corinthians, mais precisamente do Sub-20, já dá para perceber que alguma movimentação importante está acontecendo internamente. A gente está falando de um jogador que, mesmo antes de pendurar as chuteiras, já demonstrava uma leitura tática diferenciada. Durante os jogos era comum ver o Renato ali no banco ao lado do treinador, comentando jogadas, dando toques, opinando em substituições. Ele sempre foi um cara com cabeça de treinador, com postura de líder, alguém que se posicionava não só dentro das quatro linhas, mas também fora delas. E isso não é pouco. Só que essa transição de jogador para treinador não é simples. Muita gente acha que basta ter sido um craque dentro de campo para já virar um grande comandante à beira do gramado. Mas não funciona assim. O futebol está cheio de exemplos que mostram que a visão privilegiada como atleta não garante sucesso. Na nova função, olha o caso do Ricardinho, por exemplo. Um cara inteligentíssimo em campo, visão de jogo refinada, passava tranquilidade e dominava os espaços como poucos. Mas quando foi treinar, não conseguiu emplacar. O mesmo aconteceu com o Alex, o cabeção que foi ídolo referência, mas até hoje não conseguiu um espaço em um time de Série A como técnico principal. É uma estrada difícil, cheia de desafios, onde o passado brilhante como atleta não resolve tudo. Agora mesmo com esses casos tem algo que pesa a favor do Renato, ele já começou a se preparar. Lá na pandemia, em 2020, ele resolveu dar o primeiro passo e começou os cursos da CBF. Não foi empurrado por ninguém. Foi atrás por conta própria, com vontade de entender o jogo de outra forma, estudando o ponto de vista de fisioterapeutas, analistas de desempenho técnicos experientes. E isso muda tudo, porque o cara não tá indo só na intuição, ele tá buscando conhecimento, tá tentando absorver o máximo para quando a hora chegar não entrar despreparado, e isso pesa muito, porque o futebol de hoje exige preparo, exige estudo. Não dá mais para só confiar na experiência de vestiário. E o Renato entendeu isso. Tanto que quando perguntado sobre a vontade de ser técnico, ele já deixou claro que vem pensando nisso há um tempo, que sempre admirou treinadores como Fernando Diniz, que tem vontade de entender mais sobre os movimentos táticos do Guardiola, sobre como ele enxerga os espaços no campo. O cara tá com sede de aprender e isso é fundamental para quem quer seguir nesse caminho. Agora, vamos ser sinceros, o fato de ele ser um nome identificado com o Corinthians já facilita muito. A torcida confia, gosta dele e respeita. E isso dentro de um clube como o Corinthians, onde a pressão é gigante e o ambiente pode ser muito hostil, já é um baita ponto positivo. Imagina o Renato assumindo o Sub-20, agora trabalhando com os meninos, ganhando casca, se preparando de verdade. Quando bater a oportunidade no time principal, ele não vai tremer. Conhece o clube, conhece o ambiente, sabe como funciona o peso da camisa, mas claro, tem que estar regularizado. A gente sabe que tem toda uma questão burocrática, o curso da CBF, as licenças exigidas para poder assumir cargos técnicos em competições oficiais, isso tudo precisa estar em dia. Não adianta colocar o cara lá se ele ainda não pode nem dar entrevista em jogo internacional, como já aconteceu antes. Aquilo lá foi um vexame. Então, se ele estiver com tudo certinho, com as licenças atualizadas, meu irmão, eu sou super a favor. Porque, além de tudo, ele é um cara de bom caráter, respeitado no meio e que pode sim dar certo como treinador, principalmente se seguir nesse ritmo de estudo e preparação. Mas se não tiver as licenças, aí sinceramente segura. Por quê? Não dá para improvisar nessa fase. O Sub-20 é praticamente a porta de entrada para o profissional. É um cargo importante de transição. E se o Renato ainda estiver engatinhando nessa parte teórica, melhor começar mais embaixo, ir pro Sub-15 e Sub-17, ganhar cancha, estudar mais. Não dá para correr o risco de queimar um ídolo por falta de planejamento. O futebol é cruel. E se as coisas não derem certo logo de cara, a cobrança vem pesada. E tem mais, o Corinthians vive uma fase complicada, onde qualquer deslize vira crise. O time precisa de estrutura de comando forte, e quem entra no meio disso precisa estar muito preparado. Então a ideia do Renato como técnico do Sub-20 é boa, mas desde que ele esteja realmente pronto. Caso contrário, vai ser mais um caso de expectativa frustrada. E falando em movimentações dentro do clube, a situação do Bidu também chamou a atenção. 2 anos e meio de renovação sendo encaminhados com direito a propostas de outros clubes brasileiros sendo apresentadas.
Isso mostra que, pelo menos no mercado interno, ele ainda tem algum valor. Agora, eu sinceramente não sou muito fã dessa renovação longa. Acho que o Corinthians poderia adotar outro tipo de política renova por um ano e coloca metas para uma extensão automática. Cumpriu tantos jogos, renovou. Foi titular em determinado número de partidas. Ganhou mais um ano. Assim você se protege de estender demais um contrato e depois ficar preso com um jogador que não corresponde. Ainda mais quando você olha o elenco e vê que na prática o clube tem várias opções, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma consolidada. É aquela sensação de ter tudo e não ter nada. Na lateral esquerda, por exemplo, você tem nomes, mas nenhum que se firme de verdade. O Bidu pode até ser útil, mas será que vale um vínculo tão longo? Será que não era melhor apostar no Anceleri, que tecnicamente parece entregar mais mesmo com idade avançada? Não tô falando para renovar por 3 anos com ele, não é isso. Mas pelo menos você tem um jogador que, mesmo veterano, chega e joga. E esse tipo de jogador, quando encaixa, ajuda demais. O problema é que o Corinthians está com carência nas duas laterais. Na direita, a situação também não é boa. Fagner já deu o que tinha que dar e o Mateuzinho ainda não mostrou que pode ser titular absoluto. Então talvez fosse melhor vender o Mateuzinho, liberar o Fagner e ir atrás de 2 laterais novos. Não precisa ser nenhuma estrela, mas pelo menos gente que chegue para resolver. Porque ficar com um monte de opção que ninguém confia não adianta de nada. É só ocupar espaço e aumentar a folha. Outro nome que entrou em pauta foi o Gustavo Henrique. Parece que já estão conversando para renovar com ele também. Já o Michael, pelo que dizem, tá fora dos planos. Não vão renovar o empréstimo e a passagem dele pelo clube deve acabar em breve. E aí a gente vê o quanto o planejamento do Corinthians precisa melhorar. A cada janela é uma correria, uma pressão e decisões que parecem ser mais reativas do que planejadas. Voltando ao caso do Renato Augusto, com as novas informações que surgiram, principalmente essa de que ele começou o curso de treinador lá em 2020, as coisas mudam um pouco de figura. Se ele realmente já está bem adiantado na formação, já tem licenças, já estudou, então, meu amigo, é colocar ele para trabalhar? Já conhece o clube, tem o respeito da torcida, tem moral com o elenco e mais do que isso, tá mostrando que tem vontade de aprender, tá mostrando que não quer só se aproveitar do nome que construiu como jogador, mas que quer realmente construir uma nova trajetória. Isso é louvável? Então se o Renato já tá no ponto, já fez curso, já tá regularizado, não? Tem por que não assumir o sub-20? Seria até uma forma do Corinthians começar a preparar uma transição mais suave para o futuro? Porque o clube vive trocando de treinador, nunca tem uma sequência. E talvez pensar num nome interno que entende o DNA corintiano, que conhece os meninos da base, possa ser uma boa aposta de médio e longo prazo. Claro, não dá pra jogar o cara direto no profissional, mas começando na base com tempo pra errar e aprender é outra história. E se um dia precisar cobrir uma saída repentina de técnico, ele pode ser a solução caseira. Alguém que não vai tremer diante da responsabilidade. E isso em um clube como o Corinthians faz toda a diferença. A verdade é que o clube precisa de mais planejamento e menos improviso. Não dá mais para tomar decisão na base da pressão só porque fulano jogou muito no passado. O futebol é cruel com quem não se atualiza, mas quando você vê um cara como o Renato se preparando, estudando, buscando entender o jogo de outro ângulo, aí sim dá para acreditar. E se ele já tá no nível certo, já tem as licenças da CBF, então sinceramente não vejo motivo para segurar. Coloca o homem pra trabalhar. Agora, se for só no papo, sem curso, sem preparação, aí não dá. Aí é melhor deixar o tempo correr, começar lá de baixo, fazer a escalada certa. O Corinthians não pode se dar ao luxo de apostar errado justo agora. O clube precisa de acertos, precisa de estrutura. E o Renato pode ser parte disso desde que esteja pronto de verdade. E tem um outro ponto que vale a pena a gente aprofundar nessa história toda. O momento do clube não permite mais experiências baseadas em nostalgia ou em boa vontade da torcida. Não adianta pensar que só porque o Renato Augusto foi um dos grandes nomes recentes do Corinthians, ele já está automaticamente preparado para uma função de comando técnico. Futebol hoje é estudo, é método, é entendimento profundo do jogo e da gestão de grupo. Ter carisma, ser ídolo, entender o clube, tudo isso ajuda? Claro que ajuda, mas não pode ser o único critério. É aí que mora o perigo. E não é só o Renato que está nessa encruzilhada, é todo um movimento recente de jogadores que estão tentando
fazer essa transição para o banco de reservas para o cargo de treinador, e muitos se perdem nesse caminho porque acham que a experiência de campo basta. O Corinthians já sofreu demais com escolhas equivocadas baseadas em nome e currículo de jogador. Quantas vezes a gente viu ex-atletas virando dirigentes coordenadores, membros da comissão técnica, só porque tinham história no clube? E o resultado, poucos conseguiram entregar algo de concreto? Então, se o clube realmente quer reestruturar sua base, se quer preparar um técnico dentro de casa, alguém que possa no futuro assumir o time principal com autoridade e conhecimento, essa pessoa precisa estar muito bem preparada. E pelo que foi dito, o Renato já vem estudando há pelo menos 4 anos. Começou na pandemia, aproveitou o período em casa para mergulhar nos cursos da CBF, foi se interessando pelas áreas táticas, físicas e mentais do futebol. Isso mostra comprometimento, mostra que ele está tratando essa nova carreira com seriedade. Agora a gente não pode ignorar que há uma diferença brutal entre estudar futebol e colocar tudo isso em prática. Quando ele estiver no comando de um time, mesmo que seja o sub-20, vai se deparar com situações que nenhum curso ensina. Lidar com vestiário, administrar vaidade de atleta, fazer leitura de jogo com pressão de resultado, aguentar crítica da torcida, entender o momento certo de mudar o esquema ou de proteger um jogador que está sendo perseguido. Isso só se aprende fazendo. E é por isso que começar pela base pode ser um ótimo caminho. Ali ele vai errar com menos pressão, vai testar suas ideias, vai entender na prática o que funciona e o que precisa ajustar. E o mais importante, vai começar a montar sua própria identidade como técnico. Porque uma coisa é gostar do Diniz, admirar o Guardiola, ter referências importantes. Outra coisa é saber o que você mesmo acredita. Qual é a sua ideia de jogo? Como você monta uma linha defensiva? Você prefere controlar a posse ou jogar no erro do adversário? Gosta de time intenso ou de cadência? Tudo isso precisa ser definido. E essa construção de identidade não acontece do dia para a noite. Leva tempo. Por isso que, se for para iniciar esse projeto com o Renato, que comece direito, dá tempo, dá espaço, dá autonomia, mas cobra estudo, disciplina e evolução. E se for, o caso coloca ele como auxiliar fixo do sub-20 antes mesmo de dar o cargo principal. Vai acompanhando, vai observando como ele se comporta, como pensa o treino, como se comunica com os atletas. Isso vai mostrar se ele realmente tem vocação para a coisa ou se é só empolgação passageira. Agora, mudando um pouco o foco, a gente precisa falar sobre essa política de renovações no Corinthians, que tem deixado muita gente de cabelo em pé. É impressionante como o clube parece perdido na hora de definir o que fazer com o elenco. O caso do Bidu é um exemplo clássico disso. 2 anos e meio de contrato sendo discutidos com o argumento de que o jogador trouxe 3 propostas de clubes brasileiros. Tudo bem, pode até ser verdade, pode até ser que existam times interessados, mas desde quando isso justifica um contrato tão extenso, o Corinthians tem que começar a se valorizar mais. Precisa parar de se ajoelhar para jogador mediano só porque tem medo de perdê-lo. Qual o problema de renovar por 1 ano com cláusulas de produtividade bem definidas, fez tantos jogos, bateu meta de performance, permanece? Simples assim. É justo para o jogador e saudável para o clube. Mas não preferem estender o vínculo e depois ficarem presos com jogadores que não conseguem se livrar. E aí, quando a bomba estoura, sobra para a diretoria atual resolver os erros das gestões anteriores. Não tem como dar certo desse jeito. O planejamento precisa ser mais racional, mais criterioso. E mais uma vez, entra aquela história do tem tudo e não tem nada. Porque o Corinthians, no papel, até parece ter várias opções nas laterais, mas na prática, quem dá conta? Quem realmente tem condições de ser titular com consistência? A lateral esquerda, por exemplo, é uma incógnita. O Bidu tem altos e baixos. O Anceleri tecnicamente parece ser melhor, mas já não é um garoto e precisa de uma renovação diferente, mais enxuta, mais controlada. Não dá para fazer contrato longo com jogador veterano. Isso é gestão básica. O mesmo vale para a direita. O Fagner, com todo o respeito à história dele no clube, já está em declínio. O Mateuzinho, apesar de jovem, ainda não mostrou segurança para assumir a titularidade com firmeza. Então talvez o ideal fosse vender quem dá para vender, liberar o que já não rende mais e buscar 2 laterais prontos. O Corinthians precisa parar de acumular jogador que é só número no elenco. Precisa de peça que resolve, que entra em campo e entrega.
O torcedor tá cansado de promessas que não se confirmam, de nomes que vêm com expectativa e desaparecem com o tempo. E olha, a lateral é só um dos problemas. A zaga também precisa de atenção. O Gustavo Henrique tá em negociação para renovar. Será que é o nome certo? Será que é o perfil que o time precisa? E o Michael, que já tá com os dias contados, não terá o contrato prorrogado. Parece que o clube não quer seguir com ele. Tudo isso mostra como a estrutura ainda está em processo de reconstrução. Tem muita peça que precisa sair, outras que precisam chegar e algumas que talvez nem deveriam estar mais ali. O elenco atual é um amontoado de possibilidades que ainda não se transformaram em solução. É preciso ter coragem para mexer fundo, cortar onde tem que cortar, mesmo que isso signifique contrariar parte da torcida. E nesse cenário, o técnico do Corinthians tem uma missão ingrata. Montar um time competitivo com tantas indefinições não é fácil, mas a gente olha para o Dorival e tenta imaginar qual deve ser a cabeça dele nesse momento. Pensando com o olhar do treinador, a provável escalação contra o Palmeiras deve ser com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga e o Bidu na esquerda. No meio, Raniel e Fausto Vera, talvez Martínez com Garro mais adiantado. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Isso, claro, se o Memphis realmente estiver disponível e com ritmo. É uma formação possível com uma mistura de juventude, experiência e apostas. Mas será suficiente para encarar o Palmeiras em um clássico decisivo? Essa é a grande dúvida. O elenco tem bons nomes, mas ainda parece um quebra-cabeça mal montado. Falta encaixe, falta padrão, falta sequência. E é aí que o treinador precisa mostrar serviço, porque mesmo com limitações o Corinthians tem que competir. Não dá para continuar aceitando atuações abaixo do que o grupo pode oferecer. E quando o torcedor vê o time render menos do que poderia, a cobrança vem forte, ainda mais em um jogo contra o maior rival. O clima esquenta, a paciência some e qualquer falha vira motivo de crise. É o peso de vestir a camisa do Corinthians. Quem chega precisa entender isso desde o primeiro dia. E sabe o que é curioso? Mesmo com todos esses problemas, a gente ainda vê lampejos de um time que pode crescer. Quando o Garro joga bem, quando o Yuri encontra o gol, quando o meio encaixa, o time mostra que tem potencial, mas precisa de estabilidade, de uma espinha dorsal bem definida. E é por isso que a diretoria precisa agir com mais firmeza. Definir logo quem fica, quem sai, quem renova, quem não tem mais espaço. E acima de tudo, entender que não dá para continuar cometendo os mesmos erros na base do improviso. Se é para colocar o Renato Augusto como técnico, que seja com respaldo. Se é para renovar com o Bidu, que seja por mérito, não por pressão. Se é para montar um elenco competitivo, que parem de apostar em nomes suspeitos e comecem a priorizar quem realmente pode entregar futebol. O Corinthians vive uma encruzilhada. Ou aprende a planejar com seriedade, ou vai continuar tropeçando nas próprias decisões. O clube tem história, tem camisa, tem torcida, só falta voltar a ter direção. E quem sabe o caminho comece justamente ali na base com alguém como Renato Augusto, preparado, estudado, disposto a fazer diferente. Mas tudo no tempo certo, da forma certa e com os pés no chão. Porque se for só mais um nome jogado aos leões, vai ser só mais uma decepção. E disso o torcedor já tá cansado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os corredores do futebol sul-americano andam agitados e os rumores vindos da Argentina começam a ganhar cada vez mais força no Brasil. Segundo fontes próximas ao clube argentino Boca Juniors, o zagueiro argentino Lautaro Di Lolo, uma das grandes promessas da base xeneize, pode estar de malas prontas para o futebol brasileiro, mais precisamente para o Corinthians. O curioso é que, segundo esses mesmos boatos, o Timão teria vencido a concorrência do rival Palmeiras na disputa pelo jovem defensor, em um verdadeiro bastidor de novela entre os dois maiores clubes paulistas. Embora nada tenha sido confirmado, oficialmente o burburinho que circula tanto nos arredores do Parque São Jorge quanto na mídia esportiva portenha aponta que o Corinthians teria avançado nas negociações de forma silenciosa, enquanto o Palmeiras também observava o atleta com atenção. Di Lolo, de apenas 20 anos, é considerado uma das joias mais promissoras das categorias de base do Boca.
capitão da equipe sub-20 em diversas oportunidades e convocado para seleções de base da Argentina, o defensor já havia chamado a atenção de olheiros brasileiros em torneios internacionais. Fontes ligadas ao futebol argentino indicam que o nome de Di Lolo vinha sendo monitorado por diversos clubes europeus de médio porte, mas que a falta de espaço na equipe principal do Boca teria feito o jogador e seu staff considerarem uma mudança estratégica para o futebol brasileiro, onde ele poderia ganhar mais minutos em campo e visibilidade. O Corinthians, ciente da urgência em renovar seu setor defensivo com peças jovens e de potencial revenda, teria aproveitado essa brecha para oferecer um projeto esportivo que seduziu o atleta. O Palmeiras, por sua vez, também estaria no páreo. Conhecido por sua capacidade de investimento e pelo sucesso em contratações de jovens talentos, o clube alviverde teria sondado a situação do defensor nas últimas semanas. No entanto, há indícios de que a negociação esbarrou em questões contratuais, além de uma possível preferência do jogador por um caminho onde teria mais protagonismo imediato. E é aí que entra o Corinthians, que, segundo fontes internas, ofereceu uma trajetória mais clara para a titularidade e uma integração mais rápida ao elenco profissional. Embora os detalhes ainda sejam envoltos em mistério, especula-se que a operação envolveria uma compensação financeira ao Boca Juniors e um contrato de longo prazo com o zagueiro, em moldes parecidos com os firmados pelo clube recentemente com outros jovens estrangeiros. Internamente, a diretoria do Corinthians adota o habitual silêncio, mas não nega que está atenta ao mercado sul-americano, sobretudo em busca de atletas com projeção internacional. Di Lolo não é apenas mais um nome em ascensão na base argentina. Sua liderança, leitura de jogo e porte físico já o colocaram no radar de grandes clubes desde que estreou nas divisões inferiores do Boca. Em uma recente entrevista à imprensa local, o técnico do sub-20 da equipe argentina chegou a afirmar que o zagueiro tem cabeça de veterano em corpo de garoto, alimentando ainda mais o interesse internacional em seu futebol. A movimentação nos bastidores reacende a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, que mesmo fora das quatro linhas, costumam se enfrentar em disputas por reforços estratégicos. Embora ainda estejamos no campo das possibilidades, a ideia de que o Timão possa ter vencido o Verdão fora de campo traz uma pitada extra de tensão ao clássico paulista. Sobretudo se Di Lolo realmente vestir a camisa alvinegra nos próximos meses. A chegada de um jogador estrangeiro jovem também faz parte da estratégia do Corinthians de reposicionar seu elenco com mais vigor físico e tática moderna, algo que tem sido cobrado por parte da torcida e da própria comissão técnica. O técnico do Timão, cujo nome ainda não foi vinculado diretamente à negociação, teria dado aval positivo ao perfil do jogador, embora oficialmente não tenha se pronunciado sobre o tema. Enquanto os torcedores aguardam uma confirmação, os rumores ganham cada vez mais tração nas redes sociais, com perfis especializados em transferências alimentando a expectativa em torno de um possível anúncio. Por enquanto, o que se sabe é que há fumaça, e em um cenário onde rivais disputam uma joia argentina, é quase certo que exista fogo nos bastidores. Se Lautaro Di Lolo de fato desembarcar no Parque São Jorge, o Corinthians não só reforça seu elenco com uma peça promissora, como também envia uma mensagem ao mercado. Está atento, competitivo e disposto a vencer até mesmo seus maiores rivais nas negociações. Uma cartada de impacto que, se confirmada, promete movimentar o futebol brasileiro. Nos próximos capítulos desta novela de bastidores, apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!